tem que ser dita, entendeu? E esse cara, ele esqueceu suas origens. Então é basicamente isso, tá entendendo? Brother, tem Não desejo nada de mal pro Pedro, mas eu quero que ele jogue mal, cara. Eu realmente Então, brother, desejo que ele esse tipo jogue de mal. coisa que você tá falando é muito, sabe, vendo o mundo da lua, cara. Porque você pega esse exemplo, para o Flamengo, entendeu? Para o Flamengo aí. Hugo Souza tá cuspindo prato aí pra cacete, entendeu? Teve tudo aqui no Flamengo. Tudo que entendeu? Teve ajuda, teve psicólogo, teve tudo. Diferente. Hugo Souza, diferente do Pedro, Hugo Souza, entendeu? Em plena pandemia, fez festinha, entendeu? Com várias mulheres dentro de casa, com um de fatores de ter terminado até O com Hugo Souza era a mulher reserva do dele. Flamengo. Não, não O era Hugo reserva Souza era não. Não era reserva. reserva não, era titular, O pô. Hugo Souza, ele saiu Não, do Flamengo não, porque o não, Flamengo não, não não, não, queria não, ficar não, com não, não, ele. não, 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 escuta. Ele no ano de 2021, o ano que ele aparece, ele já decai. No 21, eu tô falando dos 21, entendeu? Aí que acontece? Ele 21, ele começa lá, pô, ele sobe, aí se me engano já taca ele como profissional, então ele já muda o contrato dele, já pô, renova como profissional, aí ele recebe uma grana boa, tanto que ele vai lá e mostra ele comprando carrão, não sei o que, isso naquele ano que ele apareceu, entendeu? Só que aí começa a fazer festinha, tem festinha, se me engano, acho que foi ele mais um, que eu não lembro agora, acho que da base, entendeu? Teve festinha, acho que em Jacarepaguá, entendeu? Que eu consegui descobrir, tirando os outros que a gente não sabe, né? Mas eu não tô falando nem, tipo assim, isso em plena pandemia, né? Isso antes de jogo, antes de treinamento, isso ele tá surgindo, ele tava surgindo, entendeu? Diferente do Pedro, entendeu? Que você pode até falar assim, ele fez um lobby para ir pro Flamengo. Beleza, entendeu? Pode ter feito um lobby para ir pro Flamengo. Só que desde até acho que o último talo dele no Fluminense, ele foi um profissional, entendeu? Você pode achar que o extra dele, entendeu? Ele tenha forçado para ir, para o Flamengo e depois fez um lobby, né, para chegar lá. Beleza. Só que ele foi profissional. Só que o Hugo não. O Hugo ele não foi profissional, entendeu? E hoje em dia coxa no prato, entendeu? Porque, por exemplo, se ele vai lá, fala não sei o quê, falando não sei o que ela que não foi ajudado, não foi isso aqui, sendo que foi o contrário, ele foi ajudado pra cacete, entendeu? Porque, diferente do Pedro, que já tinha, por exemplo, já tinha um tempo ali, já tinha feito algumas coisas com o Fluminense e tal, e era o melhor jogador do Fluminense ali na época, o Hugo Souza não, entendeu? E, tipo, como eu falei, a torcida segurou por um bom tempo ali, passou mão na cabeça de, cara, decisões que dentro de campo, né, e até fora, depois quando a gente começou a saber, né, do fora do extra-campo dele, deu que foi segurando, entendeu? Mas a uma hora não deu, entendeu? E o Flamengo, como eu falei, é pavio curto, entendeu? Mas com os que são da prata da casa, ela até segura um pouco mais, mas é pavio curto. Então, eu acho que a questão, como eu falei, esse tipo de coisa, né, tipo assim, principalmente jogador que vem sabe, vem da prata da casa e tal, que surgiu na divisão de base, cara, isso varia, Não, mas entendeu? assim, realmente isso daí. Vai ter um jogador, dois jogadores que vai ser, pô, vai lá, vai estar batendo no peito e tal. Mas o resto é dinheiro, cara. É dinheiro. Como eu falei no início aqui, né, na outra live, se me engano, na live que caiu. O jogador hoje em dia é movido por, cara, bota aí 60, 70% de dinheiro, entendeu? E depois vai pensar vai pensar na carreira dele, entendeu? Eu acho que do questão do Pedro pode ter sido dos dois, entendeu? Questão financeira, entendeu? E questão realmente de, pô, ir pro clube do coração, entendeu? Mas acho que questão financeira sempre pesa, entendeu? Por exemplo, ele podia ter chegado ali, com uma coisa que o Celso Barros não falou, mas ele podia ter chegado e falar assim, não, eu quero um aumento salarial. Coisa aqui, eu quero um aumento salarial. Ele falou assim, não tem como pagar. Entendeu? Aí o Flamengo lá por trás fala assim, olha, tem um caminhão de dinheiro aqui pra você. Entendeu? Aí, o que acontece? Entendeu? Aí fica a pressão Fluminense. O Fluminense não tem como renovar. Aí vai lá e ele faz o quê? Vão vender o jogador, porque senão o Flamengo vai conseguir pegar. Entendeu? Se o Flamengo conseguir chegar com uma negociação aqui, vai conseguir pegar. Pra não ter isso aí, vou vender ele aqui. Entendeu? Ó, E aquele negócio é sempre assim, presidente, eu não confio tanto no presidente assim, presidente falando. O próprio Landim falando, tem tanta coisa que ele fala agora, hoje em dia, que, pô,
Entendeu? Essa questão da